Ok, meus amados, boa noite a todos. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Bem, o tema que foi me dado foi esse aqui: servindo e amando a igreja local. E eu queria, nesse primeiro momento, a minha exposição, explicar como eu quero trabalhar com vocês nesses dois encontros e como eu cheguei à conclusão de que esse seria o melhor caminho para a gente seguir e trabalhar esse tema com profundidade e com clareza. Quando o tema me veio à mente, amar e servir, eu tenho um entendimento, à luz da Escritura, de que ao falar sobre amar e servir, quando você toma essas palavras, esses conceitos à luz do Novo Testamento, o que me veio à mente claramente foi, talvez, o que a igreja está querendo fazer referência, se pensando no Novo Testamento, está fazendo referência a essa disposição de olhar com bondade para outras pessoas da comunidade local, visando uma vida e uma dinâmica de vida que nos lembre um novo céu e uma nova terra. Uma paz que já pode ser vivenciada agora em serviço e em amor. Então eu vou repetir. O meu entendimento de servir e amar a igreja local é ter essa disposição de olhar para o outro, de querer o bem do outro. Essa é uma disposição sacrificial, onde eu viso o bem da igreja local, porque eu quero vivenciar na igreja local aquilo que nós vamos experimentar de maneira plena na eternidade. É isso que a gente quer. Ok? Aí, o primeiro passo foi esse entendimento do que significa servir e amar a igreja local. Ao longo da exposição, amanhã também, eu vou estar repetindo essa ideia para que isso fique mais claro na sua mente. Diante dessa realidade de que devemos olhar para o outro, essa realidade que precisamos observar com atenção e ver o que é melhor para viver uma dinâmica da igreja local, onde possamos viver um novo céu e nova terra, antecipado já agora, me veio 3 obstáculos a essa realidade de vivenciar o serviço e o amor na igreja local. Pensando na nossa cultura, pensando no nosso momento histórico, eu penso que nós temos alguns obstáculos para vivenciar isso na igreja. Eu trouxe 3 obstáculos para a gente considerar aqui. O primeiro obstáculo que eu quero considerar com atenção é que existe na nossa cultura uma mentalidade que a gente poderia chamar de mentalidade de consumo, ou mentalidade de comércio, ou mentalidade de mercado. O que é uma mentalidade de mercado? Basicamente, você vê tudo à luz de uma matemática de custo-benefício. Tá? Você se comporta basicamente como um cliente. Então, essa é uma mentalidade que trabalha contra o serviço e o amor, porque basicamente quem tem uma mentalidade de mercado observa as coisas num tipo de custo-benefício, entra numa igreja e vê o que eu posso ganhar dessa igreja. E nunca é o que eu posso fazer para que essa igreja vivencie e seja edificada, usando a linguagem aqui do apóstolo Paulo. Não, a mentalidade de mercado é sempre as pessoas são vistas por performance, os lugares são avaliados pelo tratamento. Essa é uma mentalidade de mercado. Eu tenho compartilhado isso com alguns irmãos da nossa comunidade, da nossa igreja, sobre como é interessante que isso é tão forte na nossa cultura hoje. Eu dei como exemplo há pouco tempo na nossa comunidade um caso de uma pessoa conhecida nossa que trabalha com restaurantes em Fortaleza. Ele tem, sei lá, mais de 10 restaurantes. E perguntaram para ele qual é o elemento mais importante no restaurante para poder o restaurante andar. E é interessante, todo mundo naturalmente responderia uma boa alimentação. E ele disse, não, é um bom tratamento. As pessoas chegam em um restaurante não necessariamente para comer a melhor comida, mas para serem bem tratadas. É essa mentalidade que você adentra numa loja, é essa mentalidade que vai acompanhando você quando você entra num restaurante, e é essa mentalidade que acompanha você quando você entra numa igreja. Você quer ser servido. E é interessante isso, não sei como é que é a igreja aqui, a nossa igreja lá, Cláudio está lá agora com a gente, né? E a nossa igreja é esquisita, né? Tem umas coisas meio esquisitas na nossa igreja.
Mas o pessoal chega na igreja às vezes, ele entra na igreja, ele ouve louvores, ele está lá com os louvores, é apresentado as verdades eternas por meio do louvor. Depois, a palavra do Senhor é exposta para essas pessoas, tá? E aí, depois de tudo isso, ela sai e diz assim, mas ninguém falou comigo. Ou vai fazer um tipo de julgamento, que é o mesmo julgamento que a galera faz quando sai de um restaurante, quando sai de uma loja. Entendeu? Então, o primeiro obstáculo para serviço e o amor dentro da igreja é basicamente esse. É mentalidade de mercado. Segundo problema, aqui eu quero trazer uma citação de um estudioso que eu gosto muito, que é o Bonhoeffer. Ele escreveu um livro sobre comunidade, é um livrinho pequeno. Eu indico para você ler esse livro com cuidado, com atenção, vale a pena. A Vida em Comunhão, de Dietrich Bonhoeffer. Ele diz assim, quem ama mais a igreja ideal do que a igreja real, nunca terá a primeira, a igreja ideal, e destruirá a segunda. Qual a ideia do Bonhoeffer aqui? É que cada um aqui tem um ideal de comunidade, como deve dar a dinâmica da igreja. Todo mundo, quando entra na comunidade, diz assim, eu acho que a igreja deveria ser assim, eu acho que deveríamos nos tratar dessa forma. Então, cada um tem um ideal de comunidade. Imagina isso aí. É exatamente à luz desse ideal que você tirou, não sei de onde, talvez da sua história particular, talvez do seu convívio, enfim, do seu imaginário que foi construído ao longo dos anos, você tem um ideal de comunidade. Muita gente acha que igreja, por exemplo, é um grupo de amigos. E não é. Entendeu? Muita gente tem uma mentalidade de clube para a igreja. Então, esses ideais de comunidade atrapalham o serviço e o amor dentro da igreja, porque você quer que as coisas sejam do seu jeito. Você entende que deveríamos viver dessa forma, se relacionar dessa forma. Tem muita gente que entra numa igreja e acha que todo mundo tem que se relacionar igualmente com todo mundo. Então essa pessoa está vivendo num mundo paralelo, não sei que mundo ela está vivendo, porque isso nunca vai acontecer. Absolutamente isso nunca vai acontecer. Mas a pessoa tem um ideal de comunidade. É como ideal de vida pastoral. Cada pessoa que você perguntar, o que é um pastor? Você pede a pessoa assim, minha lista de características de um pastor. E vai ver o que vai acontecer lá. Eu acho que o pastor deveria fazer isso, fazer aquilo. Aí quando você vai para o apóstolo Paulo e faz a mesma pergunta para Paulo, não tem nada a ver com a resposta que as pessoas dão. O que a Bíblia fala sobre um pastor, muitas vezes não é o que as pessoas esperam. O que as pessoas esperam de uma igreja. Então você tem uma mentalidade de mercado de um lado, você tem um ideal de comunidade do outro, e você tem um terceiro elemento. Traumas reais que as pessoas vivem em outras igrejas. Tá? Então esses três elementos aqui para mim, essas experiências negativas e mais dois elementos, eles são elementos que vão funcionar como barreiras para essa ação amorosa e esse serviço. Porque eu vou estar idealizando uma igreja, eu vou estar querendo ser um tipo de cliente dentro da igreja, e o espírito de cliente é exatamente o oposto do espírito de servir. Uma coisa é você querer servir, outra coisa é você querer ser servido. Isso é cliente quer ser servido. Então, muitas, mas inúmeras pessoas. Aqui eu não sei como é que funciona, mas na nossa igreja tem visitantes que estão na nossa igreja há um ano e meio. Então, ela simplesmente entende que pode chegar, sentar, ouvir a pregação e ir embora para casa, e ela acha que está vivendo igreja. Entendeu? Está lá. Ocupando uma cadeira lá, entendeu? Podendo dar espaço para outra pessoa, está lá. Só um tipo de ser fantasmagórico em termos de igreja. Não existe aquela pessoa. Ela é só uma, sei lá, não sei como é que chama aquele negócio, que é só assim um desenho da pessoa, como é que chama? Uma silhueta da pessoa, né? Você é um boneco ali, não é real. Aquela pessoa, assim, ela não se relaciona com ninguém, ela não vive nada com ninguém, mas porque ela entende que está entrando na loja dela. Ela é cliente agora, entendeu? Então são esses três elementos. Depois que então eu entendi o que significa, o que está envolvido em amar e servir, eu vi os obstáculos, tá? Depois de ver o que significa amar e servir, os obstáculos, então eu procurei um texto. Eu comecei a pensar em textos que poderiam tratar desses obstáculos para me ajudar a amar e servir na igreja. E essa busca me deu assim um caminho gigantesco. Porque a Bíblia
mesmo que ela não fale diretamente desses tópicos, existe muito ponto de contato. Por exemplo, alguém que tem uma mente de mercado, consumista e de cliente, é uma pessoa que basicamente vai sempre procurar o caminho mais fácil. Concorda? É isso. A mentalidade de mercado é isso. Você procura sempre o caminho mais confortável, o caminho mais fácil. É assim que funciona essa forma de pensar. E é interessante, a irmã leu Hebreus 12 aqui, não foi? Hebreus 10, na verdade. Falando de deixar de congregar. Por que aqueles irmãos daquela comunidade da carta aos Hebreus começaram a pensar em deixar de congregar? Uma das razões que eu creio é porque elas começaram a entender que era o caminho mais fácil. Elas já tinham sofrido muito. Elas estavam cansadas de sofrer, capítulo 10, isso bem claro também. Sofreram muito, perderam seus bens, já tinham perdido muitas coisas, muita gente tinha sido presa. E quando o sofrimento vem em doses contínuas, chega um ponto que a alma meio que cansa. E aí você procura algo mais fácil. Então eu creio que Hebreus seria um caminho para a gente trabalhar aqui com a gente. Olha, vamos estudar Hebreus, porque Hebreus pode nos ajudar a procurar um caminho melhor, que não seja o caminho mais fácil. Possibilidade. Eu também pensei em 1 Coríntios, pensei também em Gálatas 2, pensei em Efésios 2, pensei em Romanos. Por quê? Porque esses documentos, eles estão sempre tentando mostrar para a igreja o que significa ser igreja mesmo. Porque muitas vezes eles tinham um ideal de comunidade. E é isso que Paulo combate quando escreve Gálatas, quando escreve Efésios capítulo 2. Ele vai dizer assim, gente, igreja é isso aqui, ó. Você precisa entender o que é igreja. Exatamente para anular aquele entendimento de comunidade que cada um na Galácia, que cada um em Éfeso tinha. Paulo vai corrigir isso. Então, várias possibilidades. Eu, então, entendi que um caminho seria bom, seria analisar Romanos. E Romanos, especificamente, Romanos capítulo 14. E por que isso? Primeiro, porque trata, dentro do texto de Romanos 14 e 15, a gente vai ver só uma parte do 14 hoje e o resto amanhã. Porque Romanos 14 e 15, eles lidam com amor e serviço, que é o que a gente quer saber. Segunda razão, amor e serviço na igreja local. Como isso funcionaria na igreja local? Terceira razão, dos três empecilhos, ele vai nos ajudar pelo menos com 2. Ao longo da leitura, a gente vai ver assim, rapaz, Paulo vai nos ajudar a entender o que é uma comunidade mesmo, tirando aquela ideia de uma comunidade ideal que a gente pode ter. E lembra que quem tem uma comunidade ideal, destrói a comunidade real. Além do que também, ela vai nos ajudar nessa ideia de uma mentalidade de mercado. Ele vai mostrar para a gente que isso não funciona, vai corrigir isso na gente. Ok? Então, esse foi o caminho. Tudo isso foi só uma introdução para a gente poder. Ok? Depois eu recapitulo e a gente vai conseguir andar. Vamos lá então para Romanos capítulo 14. Esse é um texto, cada vez que eu leio, eu fico impactado com essa passagem. Romanos é uma carta gigantesca. Alguns acreditam, inclusive, que é o caminho para você fazer entender a teologia de Paulo. Alguns dizem, cara, se você quer entender a teologia de Paulo, vai ler Romanos. Tá? Diante do tamanho da importância desse documento. A carta ela pode ser dividida em várias partes, capítulo 1 até capítulo 4, um foco ali na justificação pela fé. Capítulo 5 e até o capítulo 8 também, só que de uma pegada um pouco mais aplicativa. Não tanto quanto o capítulo 12. O capítulo 9 até capítulo 11, a ideia é mostrar a natureza do povo de Deus. Em todos os casos, Paulo está sempre querendo mostrar para as pessoas o quê? Vocês precisam entender uma coisa. Os seres humanos, tanto judeus como gentios, são pecadores. E a ideia do apóstolo Paulo é que se você entende quem você é, o que Deus fez por você na pessoa de Jesus, e como isso se deu ao longo da história, pensando em Israel, pensando no gentio, você vai entender o que é o povo de Deus. Então entenda o seguinte, ó, nós estamos no capítulo 14 dessa carta. O capítulo 12 é a parte mais prática da carta. Geralmente, obviamente, você vai começar do capítulo 1 e vai até o final. Mas entenda uma coisa, eu tenho isso muito, cada dia, cada vez mais sólido na minha mente. O capítulo 1 até o capítulo 11 existem por causa do capítulo 12 ao 16. Entendeu? Isso para mim é muito claro. É como Efésios. O capítulo 1, 2 e 3 de Efésios existem
para dar suporte ao capítulo 4, 5 e 6, entendeu? Isso é muito comum no Novo Testamento. O que acontece? Eu quero trazer uma exortação. Eu estou vendo uma realidade aqui. E eu quero trazer uma exortação. Mas antes de trazer a exortação, eu preciso trazer uma base teológica para dar a base para aquela exortação. É isso que está acontecendo. Então, o capítulo 1 até o capítulo 11 é a base teológica que Paulo vai dar para o que está acontecendo. E ele vai exortar no capítulo 12 até, basicamente, até o capítulo 15. O 16 é saudações. Então, Paulo tem vários problemas da igreja na mente quando ele escreve o capítulo 1. E esses problemas estão muito claros aqui, ó, no capítulo 14. Tá? O que está acontecendo aqui? O tema que a gente vai desenvolver hoje, basicamente é representado pela primeira palavra que está no versículo 1 aí. Na minha versão tem aceitem. Tá? Já estou vendo aqui que na NAA é acolham, né? Acolham, aceitem. Observa, no versículo 1 do 14 é acolham. E aqui, quem é acolhido é o fraco na fé. Mas se você pular para o capítulo 15, vai lá para o capítulo 15. Vai lá para o versículo 7, ele vai dizer, portanto, aceitem-se uns aos outros. Ou, na NAA aqui, acolham uns aos outros. Qual é a ideia, então? Ele, na primeira parte, diz acolham, recebam. Na segunda última parte, acolham e recebam. Ou seja, entre o versículo 7 do 15 e o 1 do 14, ele vai argumentar para que essa realidade do acolhimento e da aceitação seja real dentro da igreja. Isso quer dizer o quê? Que nem todo mundo na igreja tinha um comportamento de aceitação. E ele vai trabalhar, então, o contrário de aceitação. O que é o contrário de aceitar, de acolher? O contrário de aceitar e acolher, a gente vai ver daqui a pouco no texto, é basicamente julgar e desprezar. Entendeu? E isso trabalha contra o serviço e o amor. Se você quer entender como deve ser a dinâmica dentro da igreja, você tem que entender uma coisa. Que vai atrapalhar muitas vezes essa disposição de olhar para o outro, é porque você vai olhar para o outro não como quem quer cuidar do outro, mas quem quer julgar o outro. Ou desprezar o outro. Julgar porque você se considera superior e desprezar porque também você se considera superior. E isso impede o serviço e o amor. Então, Romanos capítulo 14 vai ajudar muito a gente a lidar com essa disposição que nós esperamos ser vivenciada dentro da igreja. Vamos lá, capítulo 14, versículo 1. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 11, tá? Aliás, até o versículo 12. O versículo 13 até o capítulo 15 a gente vai ler amanhã. Ok? Então vamos lá para o capítulo 14, então. Ele diz, aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai. E ficará em pé, pois o Senhor é capaz de sustentar, de o sustentar. Na primeira parte, vamos olhar com cuidado. Primeiro, esse acolhimento que Paulo está dizendo, ele é um acolhimento de receptividade. É criar um ambiente onde as pessoas sejam aceitas, recebidas. Tá? Isso não é um absoluto. Paulo não está dizendo o seguinte, aceita todo mundo do jeito que quer, não é assim que funciona. Porque se você continuar lendo e chegar no 16, se não me engano, não sei qual versículo, acho que é o 17, que ele vai dizer, esse tipo de gente separe-se dessa pessoa. Ou seja, não acolha, não aceite. Então quando Paulo diz aceita, cria uma comunidade de acolhimento, ele não está dizendo que o acolhimento ele é absoluto. Temos que acolher toda e qualquer pessoa. Não. E ele vai mostrar para a gente quais são os empecilhos, as barreiras para esse acolhimento, essa vida de uma dinâmica de amor dentro da igreja. Ele vai mostrar que tem um grupo de irmãos que ele chama de fracos e outros que ele chama de forte. Gente, não dá para a gente explicar para vocês em detalhes como Paulo construiu essas frases, porque seria muito cansativo para vocês, seria muito técnico. Mas é interessante que na hora que Paulo vai construir o que é fraco na fé, o que é forte na fé,
ele constrói a frase de um jeito tão cuidadoso, que é como se ele não quisesse que a igreja entendesse que existem grupos dentro da igreja. Paulo está dizendo assim, tem o grupo dos fortes e o grupo dos fracos. Porque se Paulo faz um negócio desse, o que Paulo ia gerar dentro da igreja? Imagina. O que ele ia gerar? Pode interagir se quiser aí. Uma divisão. Você é forte, você é fraco. Então, o jeito que ele constrói, ele não usa literalmente a palavra fraco ou forte. Ele diz, aquele que é forte. Que dentro da estrutura gramatical, é como se Paulo estivesse dizendo assim, essa é uma categoria de pessoa. Agora, do jeito que ele construiu, eu, por exemplo, posso ser forte numa coisa e fraco em outra. Está entendendo? Do jeito que ele construiu, não diz assim, o Cláudio é fraco. Não, a pergunta não é essa. Ele é fraco em quê? Entendeu o ponto? Então, isso não cria grupos dentro da igreja, mas categorias. Tem um autor que eu gosto, e escreveu inclusive um comentário de Romanos, ele é australiano, tem uma cultura específica, ele diz, olha, eu, por exemplo, gosto de tomar meu vinho com a minha massa, que é macarrão, essas coisas, né? E ele diz, quando eu vou para os Estados Unidos, alguns irmãos batistas têm dificuldade com isso. Eu sou forte nisso, mas, por exemplo, eu sou fraco quando o assunto é festa de Halloween, por exemplo, ele vai dizer, né? Ele disse, para mim isso não entra na minha cabeça que aquele negócio faz sentido vindo de um crente. Entendeu? Então, ele diz, eu sou fraco nisso e forte naquilo outro. Qual é o ponto aqui? Não é a ideia não é dizer que existem grupos de fraco ou forte, mas categoria. E por que ele usa a palavra fraco e a palavra forte? Fraco porque a pessoa não tem a força de viver a liberdade que Deus deu em determinados assuntos. Daqui a pouco a gente fala sobre isso também. E forte porque a pessoa tem essa estrutura. É fraco porque tem que ter cuidado com ele, porque ele pode cair, ele pode se machucar, ele pode tropeçar e ele torna-se uma pessoa frágil nesse sentido, por isso que ele é chamado de fraco. O próprio Paulo vai dizer, ele vai se colocar na categoria de forte. No capítulo 15 ele vai dizer, nós que somos fortes. Entendeu? E quem são esses fortes que Paulo tem em mente? Basicamente o que a gente percebe aqui é que o forte, ele está dentro de um grupo que não quer dizer que são judeus, mas são gente que de alguma forma está ligada ao mundo do judaísmo. Por quê? Porque eles são pessoas que têm muitas reservas. Eles são marcados, os fracos, eles são marcados pela abstinência, um comportamento de abstinência. Então, qual é o problema deles? A gente acabou de ver aqui, comida é um dos problemas. Bebida é outro problema. E dias é outro problema. Calendário. Ok? E Paulo vai dizer que esses três assuntos, eles são assuntos controversos que não deveriam nos dividir. Tá? Não deveria dividir a comunidade. Por quê? Porque o cristianismo não tem calendário. Não existe calendário cristão, como tem Israel. Entendeu? A comida não deveria ser um problema para a gente. Tá? Por quê? Porque nós não estamos presos às limitações da dieta do Antigo Testamento. Porém, muita gente que chegava na comunidade tinha todo um imaginário envolvendo comida. E o grande lance da comida não é a comida em si. Não é que ele come vegetais porque ele é tipo um vegetariano ou, como é que é agora o nome que tem também? Vegano. Não. Ou a questão da bebida não é por causa do efeito da bebida, ou, não é isso. A grande questão é porque havia uma associação desses elementos com a religião. Então, um cara que tinha uma... Imagina um cara que cresceu no judaísmo. Para ele, carne de porco é a própria, né, comida do Satanás, entendeu? E aí ele está lá, e para ele aquilo ali não é a comida em si o problema, é a associação daquela comida. Outra, muitas carnes que eram vendidas no mercado, elas antes passavam por um templo, muitas vezes. Então imagina que você é um sacerdote que recebe carne o tempo todo para ser sacrificado a ídolo. Só que é carne demais. E tem um amigo seu que é açougueiro. Ele diz, cara, passa carne mais barato para mim. Tá tudo beleza. Então o judeu, quando ia comprar carne, ele tinha maior dificuldade. Ele ficava, será que essa carne não passou no templo antes? Está muito barata essa carne. Entendeu? Por isso que alguns judeus, inclusive, tinham seus açougueiros de confiança. Entendeu? Então, esse é o ponto.
Paulo está dizendo, será que isso é motivo para a gente estar se dividindo? Não faz sentido isso. E aí, ele faz uma coisa muito interessante. Ele vai dizer, aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que come de tudo não deve condenar aquele que come. Quando ele diz isso, ele está mostrando que existem duas tendências dentro da igreja quando é assuntos controvertidos. O que é um assunto controvertido, pastor? É um assunto não essencial. Ok? Existem coisas que não são essenciais. E Paulo está dizendo, na hora que esses assuntos não essenciais começam a gerar divisão dentro da comunidade, isso é um problema. E qual vai ser o comportamento dentro da igreja? Eu vou desprezar porque eu vou olhar assim, coitado, perdendo de comer, né, um hambúrguer ou um cheeseburger por causa de questão de alimento. É tão infantil, despreza. Ou você julga, você diz assim, eu passei ontem e vi o irmão comendo lá carne de porco assar, uma costelinha, né, assada e tudo mais. E aí ele olha para aquilo e diz assim, sinceramente, o cara daquele nem crente é. Você julga, você condena. Então, o comportamento de condenação e desprezo nas questões não essenciais vão atrapalhar isso aqui, ó. O amor e o serviço na igreja local. Por quê? Porque aqui o que precisa ser corrigido é o entendimento de como deve ser a vida na igreja local. E nem sempre é do jeito que a gente quer. Nem sempre é do jeito que a gente espera. Porque se for do jeito que você espera, você está mais para cliente do que para servo. Entendeu o ponto? Mas o texto continua. Ele diz assim, no finalzinho ele vai dizer assim, e ficará de pé, pois é o Senhor capaz de sustentar. Por que ele diz isso? Porque geralmente quem julga, e a ideia é, qual é a tendência do forte? Desprezar. A tendência do fraco? Julgar. E Paulo vai dizer o seguinte, gente, acordem para isso. Quem fica de pé diante do Senhor é o Senhor que sustenta. Quantas pessoas, por causa de uma questão de consciência própria, julgam e condenam outros assim, esse aí, você não é crente não, daqui a pouco está desviado. Porque ela avalia, ela julga o outro pelo seu imaginário religioso. Não pela escritura. Mas o texto continua. Há quem considere um dia, já é outro assunto, saiu de comida, vamos para dia, agora é calendário. Há quem considere um dia mais sagrado do que o outro. E há quem considere iguais todos os dias. Pelo contexto, fica claro que quem consideraria um dia mais especial do que o outro, o forte ou o fraco? Vocês pegaram a ideia aí? Vocês estão comigo aí? Quem considera dias mais especiais do que outros? É o fraco. Quem considera igual todos os dias? É o forte. Entendeu? Por exemplo, eu sempre gosto de dar essa ilustração, porque eu já vivenciei coisas assim, de estar numa igreja, como seminarista lá em Juazeiro, e o pastor, ele não queria comemorar o Natal na igreja. Entendeu? E aí o irmão chegava, pastor, irmão Rômulo, fulano de tal não quer comemorar o Natal. Aí eu li esse versículo aqui. Você acha esse dia especial? Todo mundo tem que fazer isso aí, tem. Pois faça uma ceia, me convide. Eu faço aquele, piruzão assado, eu estou lá com você. Mas será que isso deveria ser motivo de uma discussão dentro da comunidade? Observa o ponto. Cara, isso é muito, muito prático isso. Será que muitas vezes os cristãos não estão discutindo coisas controversas? E se dividindo por coisas controversas? Que isso porque tem uma mentalidade errada da comunidade. E essa mentalidade errada impede você de servir e amar. Ele continua. Cada um deve estar plenamente convicto de sua própria mente. Aquele que considera um dia especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, para o Senhor come, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém para o Senhor, se abstém. E dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si. E nenhum de nós morre para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Então, Paulo faz uma jogada aqui muito interessante. Ele vai dizer o seguinte, olha,
Quando o irmão resolve guardar determinado dia, ele faz isso para quem? Para o Senhor. Ok. E o que não guarda, do mesmo jeito. Tem gente que morre para o Senhor, por causa da sua fé, e tem gente que vive para o Senhor. Olha, duas coisas completamente diferentes. E cabe dentro do grupo? Cabe. Um morre, outro vive, mas tudo é para o Senhor. Eu posso escolher casar, né? Eu posso escolher também não casar, concorda? Sim ou não? Tem essa possibilidade? Todo cristão tem que casar? Hã? Não, porque se for assim, você colocou um monte de gente para fora agora aí. Apóstolo Paulo, um monte de gente está fora. Entendeu? Então, casar é uma opção. Dentro da igreja você pode casar, pode não casar. Alguém que diz, eu caso por causa do Senhor. E eu não caso por causa do Senhor. O importante é entender que existe possibilidade de duas pessoas fazerem duas coisas diferentes e ambas fazendo para quem? Adivinha? Para o Senhor. Paulo está querendo aos poucos dizer assim, gente, entenda como é que funciona essa comunidade. Ok? Beleza. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga o seu irmão? Para quem ele está falando? Para o fraco. E por que você despreza o seu irmão? Para o forte. Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, toda língua confessará que eu sou Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Qual é o ponto do apóstolo Paulo nessa parte final do nosso texto? É que existem coisas, principalmente quando o assunto é questões controversas, que não cabe a ninguém mais julgar a não ser Deus. Não dá. Numa era onde todo mundo quer dar uma opinião, está faltando gente para dizer assim, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada que dizer nada. Por que eu tenho que dizer alguma coisa? Eu não tenho material para dizer nada. O que você acha disso? Não sei. Mas você tem que dizer alguma coisa? Não tenho, não. Eu não tenho que dizer isso, não tenho que dizer nada, eu não tenho material nenhum para dizer, eu não tenho que fazer nada disso. Um dia todo mundo vai prestar conta diante de Deus. Tem coisas que não cabem a você. Lendo várias cartas de Paulo para poder fazer essas pregações aqui de vocês, eu cheguei em Tessalonicenses, aí é interessante, Paulo vai dizer assim, ó, tanto em 1 Tessalonicenses como 2, ele vai dizer assim, que o irmão deveria trabalhar. Que uma forma de amar o irmão, inclusive em Tessalonicenses, é trabalhar. Porque quando você trabalha, você não é peso para outra pessoa. E outra coisa que é interessante que ele vai dizer em 2 Tessalonicenses é que quando você trabalha, você não se mete na vida dos outros. Você não é metido, entendeu? Por quê? Porque o metido, ele geralmente não está fazendo nada. Se o cara é ocupado, ele não tem tempo para ficar, né? Você viu fulano? Eu não vi. Meu amigo, eu tenho lá, quero saber. Eu tenho o que fazer, cara. Eu tenho uma agenda para cumprir aqui, entendeu? Os boletos estão olhando para mim aqui. E eu não consigo nem mais, estou desviando o olhar, mas não dá. Eles estão aqui querendo que eu pague. Eu tenho que resolver minhas coisas. Então, o que Paulo está dizendo é basicamente isso aqui, ó. Acolham pessoas. Ele vai dizer na primeira parte, acolha o que é fraco. Mas a gente leu no versículo 7 do 15, acolha uns aos outros. Ou seja, Paulo não está pensando somente num grupo acolhendo o outro, ou no grupo não, na categoria pegando o outro, mas a ideia é que isso é mútuo. A igreja deveria ser considerada um ambiente de acolhimento, tá? Onde dentro desse ambiente de acolhimento, o que vai atrapalhar esse acolhimento, esse serviço, que a gente vai ver amanhã, na continuação desse texto aqui, que envolve servir, que envolve amar. Inclusive ele vai dizer assim, ó, agindo assim, você não está agindo com amor. Ele vai dizer no capítulo 14. Então, qual é o ponto de Paulo? Entendam uma coisa. Vocês precisam entender como é uma igreja, o que é uma igreja. Gente, quando chegar amanhã no capítulo 15, só adiantando para vocês um pouquinho, quando chegar no capítulo 15, o apóstolo Paulo vai chegar no que alguns chamam de clímax de Romanos. Quando Paulo vai mostrar que o ideal de Deus sempre foi uma adoração una. Uma adoração onde judeus e gentios estão todo mundo junto no mesmo lugar. E Paulo vai dizer, nós precisamos
nos esforçar para viver isso dentro da igreja. Imagina um lugar, porque assim, o que eu entendo de igreja quando eu vejo o Novo Testamento? Igreja para mim é um projeto que tinha tudo para dar errado. Concorda? É. Porque é muito mais fácil você viver uma unidade que não preza pela santidade. Está tudo tranquilo. Ou então é muito mais fácil você viver uma santidade que não preza pela unidade. Você cria blocos de santos. Agora, unidade e santidade juntos é difícil. Você olha para a igreja assim, o Tripp chama a igreja de a grande confusão de Deus. Você olha assim, como é que pode? Né? Pessoas de classes sociais diferentes, imaginário religioso diferente, educação diferente, classe social diferente, raças diferentes, estilos diferentes, e está todo mundo no mesmo lugar, servindo e amando uns aos outros. Como é que funciona um negócio desse? Somente o próprio Deus operando. E Paulo vai dizer que quando nós experimentamos isso e deixamos de lado as questões não essenciais, nós estamos vivendo um pedaço da eternidade. Entendeu? Esse é o ponto. Então vamos recapitular para trazer 3 aplicações finais, tá bom para a gente? Então vamos recapitular. Primeiro, amar e servir a igreja envolve uma disposição sacrificial diante daquele que faz parte da comunidade, para que possamos viver a paz que viveremos de maneira completa, onde? Na eternidade. E isso é amar e servir a igreja na igreja local. Eu estou olhando para aquela pessoa, eu quero o bem dela. Ok? E esse bem, esse amor, esse comportamento, ele é sacrificial. Ok? O que pode impedir o amor sacrificial, essa disposição de cuidar do outro? 3 ameaças que podem querer romper esse comportamento. Primeiro, uma mentalidade consumista de mercado, onde as pessoas são coisas, onde o que vale mais é a performance, onde eu avalio tudo pelo custo-benefício. Ora, a gente faz parte, nós estamos na nossa igreja há 20 anos, né, filho? No nosso ministério lá. Quantas vezes você viu pessoas saindo da igreja porque fizeram uma conta de custo-benefício, entendeu? Basicamente foi isso, fizeram uma conta matemática, assim, vou para cá. Não estou mais gostando aqui ou para cá. Aí fica esse trânsito gigantesco. A mentalidade consumista atrapalha o amor e o serviço. O que mais a gente colocou como empecilho? Um imaginário, um ideal de comunidade. Todo mundo aqui tem um ideal de comunidade. Quem nunca ouviu uma frase tipo assim, isso aqui é comunhão. Né? Aí quando o cara diz, isso aqui é comunhão, ele está dizendo assim, é do jeito que eu gosto. É assim que eu espero. É do jeito que eu acho que tem que ser. Mas quem foi que disse que tem que ser do seu jeito? Quem foi que disse que tem que ser assim? Todo mundo tem um ideal de comunidade. Isso pode atrapalhar. Imagina essa comunidade que recebeu essa carta de Paulo aqui. O ideal deles de comunidade não é o de Paulo. No ideal deles de comunidade, eles estariam separados. Por comida, bebida e dias. E Paulo está dizendo, não, isso não deveria ser motivo para a gente estar dividido. Há uma outra razão que leva pessoas a ter essa trava. A gente percebe muito quando recebe pessoas de outra igreja na nossa comunidade. São traumas que as pessoas vivem. Realmente, se você vive numa igreja e você se envolve com a igreja, você automaticamente se conecta com essa comunidade e tudo que aquela comunidade faz negativamente para você tem um peso e um status de traição mesmo. É isso mesmo. As pessoas se sentem realmente traídas e é uma sensação realmente real. Então, isso pode impedir isso. O que Romanos nos ajuda aqui, nessa primeira parte, a lidar com esses empecilhos? Eu trouxe aqui 3 aplicações para a gente que podem nos ajudar. Tá? Vamos lá, então. Primeira aplicação para vocês é a seguinte. Para exercer amor e serviço, tema da nossa conferência, é preciso entender que essa comunidade criada por Deus, que Paulo chama de nova humanidade,
tem espaço para distinções. Igreja não é uniformidade. É legal, tá todo mundo com as blusas aí, né? Buscar em primeiro reino, isso aqui, beleza. Mas igreja não é uniformidade, no sentido de que todo mundo tem que se vestir exatamente do mesmo jeito, usar expressões iguais. Isso não é igreja. Tá? Então a gente precisa fazer uma distinção entre uniformidade e unidade. Unidade quer dizer que há espaço dentro daquela comunidade para diversidade de pensamento, naquilo que não é essencial. Então quando alguém pergunta assim, pastor, o que você acha de guardar o sábado? Eu digo assim, você quer guardar? Eu quero, pois guarda, só não diga que eu tenho que guardar. E também não vem dizer que a igreja tem que guardar. Na hora que você joga essa bola para mim e para outros, você está dizendo que é Deus que está dizendo para você. Não, essa é a sua consciência, é o seu imaginário religioso, é o seu gosto, é a sua ideia. Mas assim, não tem base bíblica nenhuma para você chegar e dizer para todo mundo tem que guardar o dia que você acha que tem que guardar. Não. Não tem isso na Escritura. A gente não tem calendário. Os judeus tinham calendário, nós não temos calendário. Entendeu? Então você quer... para mim, pastor, assim, para mim... Você deve ter ouvido isso aí, né? Sim, eu acho assim, um desrespeito. No dia 24 de dezembro, a gente não tem uma festa de Natal na nossa igreja. Na nossa igreja a gente faz, na nossa comunidade da nossa igreja. Dia 25 a gente faz lá, não é 24, mas dia 25. E a gente faz essa festa lá, é um momento que a gente para pensar na encarnação de Jesus, lá. Beleza. Mas na hora que você diz assim, uma igreja que a igreja tem que ter isso, aí já entrou numa situação complicada. Ali, nós fazemos aquilo ali porque nós entendemos que faz bem pra gente isso aí. Mas eu não posso dizer que todas as igrejas têm que seguir o calendário, todas as igrejas têm que seguir... Não dá para fazer isso. Devem existir momentos, situações, contextos, lugares estranhos que talvez faria até mal fazer isso. Não sei, eu não conheço o mundo, eu não conheço todas as coisas, eu não tenho todas as variáveis. O que eu sei é que os cristãos não deveriam estar divididos por questão de calendário, de comida, de bebida. É nesse texto que Paulo vai dizer, o reino de Deus não é comida e nem bebida. Ou seja, então o reino de Deus é paz, justiça e amor. Então como é que você pega e começa então a trazer esses tópicos para quebrar essa realidade de reino? Não faz sentido. Então a primeira aplicação é essa. Você precisa entender que dentro da igreja cristã e isso é tão difícil, galera. Não é à toa que Paulo vai dizer lá na frente, a gente vai ver amanhã. Esforça-se. Esforçar. Não é fácil viver a unidade. Não é fácil. Mais fácil é você quebrar tudo. Entendeu? É muito mais fácil. Aqui na igreja não pode ser isso aqui. Por quê? Porque eu não quero. Pronto. É muito mais fácil. Concorda? Eu divido logo aqui, todo mundo... Vocês são o quê? Eu sou do grupo do... guardar segunda-feira, não sei o quê, de madrugada, né? Cria um grupo aqui. Aí outro grupo aqui, pronto. Você se reúne ali, se reúne aqui, acabou. Ou... Qual seria a solução bíblica? Não, a gente vai ter que aprender a viver com esse negócio aqui. É um caminho duro. É um caminho que não é fácil. Mas é o caminho que Deus quer nos dar. E na hora em que você não entende essa natureza da igreja, vai estar comprometido o seu comportamento de amor e de serviço. Sabe por que vai estar comprometido? Porque muitas pessoas só amam e servem as coisas do jeito delas. Entendeu? Então, mas tem uma programação de casais aí, no segunda-feira à noite. Eu até poderia ajudar, mas eu acho assim, né, não faz sentido nenhum essa programação. Então, por que não faz sentido para você? Você não vai servir? Para muita gente, ela só serve, ela só ama quando pode ser do jeito dela. Percebe como isso é prático? Percebe que com muitas pessoas, às vezes, a gente até usa a expressão, e minha esposa, quando a gente conversa sobre isso, até que. A gente está conversando para mim assim, até que, né, amor? Esse até que. Então a pessoa vai, até que a vontade dela é quebrada, até que o gosto dela é quebrado. Aí ela serve até aqui, ó. Não faz sentido um negócio desse. Então, a gente muitas vezes... Eu sou pastor de uma igreja há 20 anos. Às vezes,
Tem um louvor lá que tem uma frase assim que eu fico, sei. Aí eu penso, eu vou discutir por essa frase, vou falar com o líder do louvor, bom não. Engulo, não tem nenhum problema teológico, é uma possibilidade de uma implicação possível. Eu não vou ficar, entendeu? Porque desgasta. Desgasta. Eu tenho certeza disso. A minha playlist não é da igreja. Certo? Isso é bom. Isso é maravilhoso. Você chegar na igreja, colocar um louvor que você não está na sua playlist. Que massa. Eu nunca tinha ouvido essa música. Ou então essa música, poxa. Por exemplo, quarta-feira, na nossa igreja cantaram uma música, que o nome da música é Oração. Poxa, aquela música é linda demais. Eu fiquei, cara, se eu fosse hoje ouvir alguma música, não seria essa. E como essa música maravilhosa chegou na minha vida agora. Então, a gente precisa entender isso. Viver isso. Segunda aplicação. Precisamos lutar para entender a natureza das distinções de assunto. Só assim podemos evitar o desprezo e o julgamento para o serviço e amor. Eu preciso lutar para entender o que é essencial e o que não é essencial. Primeiro, eu tenho que entender que há possibilidade de variação dentro da igreja. Segundo, eu tenho que entender o que realmente é essencial mesmo para uma igreja. Quando você entende isso, você percebe que a gente muitas vezes trabalha acessório com peso de essencial. Gente, no final das contas, igreja, ela pode ter esse aspecto de confusão que eu falei para vocês por causa dos membros. Mas em termos de dinâmica, é simples. Igreja é muito simples. Entendeu? A gente não precisa... Tem igreja que a liturgia, a vida da igreja... Na minha cabeça, quando eu olho, eu sinto que eu estou dentro de um carro alegórico. Sabe o que quer dizer um carro alegórico? Muita informação, é muita coisa. E a igreja, a vivência da igreja é uma coisa simples. Você vai se reunir com pessoas que amam Jesus, a gente vai abrir a palavra do Senhor, a gente vai louvar o Senhor. Na hora que a gente tiver alguém necessitado de uma coisa, a gente vai se reunir para poder ajudar aquela pessoa. Ela vai crescer, outros não vão crescer, a gente vai, e assim vai acontecer. E aí, é uma família. E aí, talvez esse seja um dos problemas da igreja. Quando eu digo problema, entre aspas, de desafios. É porque a igreja é família. A igreja não é colega. Reunião de amigo é muito massa, né não? E aí, brother? Massa, não sei o que, não sei o que. Começa a conversar, é brincadeira pra lá. E aí o cara diz, e aí, tá tudo bem, tá tudo massa. Ninguém não se aprofunda muito. Né? Na roda de amigos, é legal. Mas igreja é família. Como eu gosto de ilustrar, igreja é o banco de trás do carro. Entendeu? Você tem um filho, né? Vocês? 2 filhos. Lá atrás do carro, ficam os 2 lá atrás, ou você vai pra trás, fica... Vai pra trás? É bom que vocês tiverem só os 2 na frente e deixar atrás. Só os irmãos. Não, vocês têm aí, né? Não? Os 3 aí atrás, lá atrás. É legal, Cláudia? Ser tudo ânimo. Tranquilo, né? Sair de casa, todo mundo. Né? Cuspir em mim. Fulano tá puxando meu cabelo. Por que isso acontece? Porque são irmãos. Olha aí. Quem conhece irmão sabe que irmão briga um com o outro. Porque é uma conexão afetiva muito grande. A gente precisa entender que igreja não é um grupo de amigos, é uma família. Que nesse processo a gente tem que saber o que é essencial mesmo. Vai ser fácil isso? Nem sempre. Mas é importante entender o que é essencial. E eu creio que muitas vezes, ao longo da história da igreja, em algumas realidades, a igreja adquiriu tantos elementos que ela perdeu essa simplicidade de ser igreja, onde o acessório tornou-se mais importante. Eu nunca vou esquecer de uma jovem que chegou para mim, lá em Fortaleza, nós tínhamos uma congregação, que hoje é uma igreja local independente. E aí ela chegou nessa congregação, que eu estava ajudando a formar esse trabalho, e ela chegou, a gente tinha um café depois do culto, ela chegou e disse, pastor, estou precisando sair da minha igreja. Eu disse, por quê? Porque lá não tem reunião de jovens. Gente, onde é que está isso aqui? Tem que ter reunião de jovens para essa igreja? Tem que ter reunião de casais para essa igreja? Tem que ter... Está entendendo o que eu estou dizendo? Isso é bom?
Eu creio que é bom. Mas na hora que a pessoa diz assim, eu vou deixar a igreja, porque não tem uma programação que eu acho que é essencial. Pelo amor de Deus. Essa é a razão. Uma programação. Percebe que o acessório se tornou essencial. Se você entender o que é essencial na igreja, sabe o que vai acontecer? Amanhã, que você chegar aqui, você vai ser grato a Deus. Porque você tem um lugar para sentar, você pode louvar, vai ter pregação, vai ter o que tem que ter. Amém. Pronto. Quando a pessoa começa assim, não seria melhor assim? Por que seria melhor? O básico, o fundamental não é necessário? Não tá suprindo? Entendeu? Terceiro, para terminar. Existem assuntos que só cabem às pessoas e Deus e não a nós. Se você entender isso, ajuda demais. Tem coisas que a gente tem que dizer, como eu falei na exposição. Pastor, fulano de tal está fazendo isso aqui, que eu só acho. Eu não acho nada. Eu não tenho que achar nada. Eu não sei quem é essa pessoa, eu não sei qual a intenção dela fazer isso. Eu não sei por que ela fez isso. E isso cabe a ela de julgamento. Não é isso que Paulo vai dizer? Todo mundo vai prestar contas a Deus. Paulo está dizendo o seguinte, não se mete, cara. Entendeu? Não tem nada a ver com você. Não, mas olha, pense bem. Se ele começa fazendo isso aí, no que isso vai dar? Eu não sei. Eu não tenho que saber, eu não tenho que prever. Então, as pessoas, às vezes, entram demais na vida das outras. Sabe? É uma invasão à vida dos outros. Paulo está claramente dizendo aqui, gente, o irmão lá, coitado, está comendo só vegetal. Não é esse dia no começo? Pronto, deixa ele. Mas, rapaz, a gente quer chamar ele para um churrasco e ele vem com cenoura. Deixa ele. E o outro vai dizer assim, rapaz, eu passei ontem e vi 3 irmãos da igreja num churrasco. Isso ali é uma coisa absurda. Deixa o irmão comer a carne dele. Deixa o irmão comer a cenoura. E eles vão se ver com Deus em algum momento, meu querido. Entendeu? Para a gente amar e servir, a gente tem que ser menos metido, entendeu? Basicamente é isso. A gente é muito metido. E a gente até usa esse comportamento metido como uma explicação de amor, de cuidado. Pode até ser. Mas quando o assunto é o não essencial, já não é cuidado. Você já está se metendo demais na vida de outra pessoa. Então, vamos lá recapitular para a gente terminar. Primeiro ponto. Amar e servir a igreja local envolve uma disponibilidade que? De fazer o bem, e esse amor é sacrificial. Eu quero, então, olhar para essa pessoa da igreja local e vivenciar com ela a dinâmica da igreja, para que a igreja possa viver a paz da eternidade agora. A gente pode fazer isso? Pode. O que pode atrapalhar a gente no processo? Mentalidade de consumo. O que mais? Um ideal de comunidade e traumas passados. Paulo está nos ensinando que nós precisamos, para corrigir isso, entender o que é realmente uma comunidade. Ele está corrigindo as nossas expectativas de comunidade. E amanhã ele vai corrigir um outro elemento, que é a mentalidade de mercado, quando ele foi dizer assim, se esforcem, façam o máximo. E ele vai colocar Jesus como padrão para a gente. Jesus como padrão de serviço, de doação. Ele não fez o que agradava a ele. Capítulo 15. Ou seja, Jesus não tinha uma mentalidade de mercado. Entendeu? Essa mentalidade onde basicamente a minha régua de medir é fácil, é o mais tranquilo, é o que eu vou sair bem nesse momento agora. Não é isso. Então, ao longo da nossa leitura de Romanos 14 e 15, 2 desses problemas, dessas barreiras, eu espero que elas sejam quebradas, para termos uma melhor mentalidade de comunidade. A gente aprendeu hoje que comunidade envolve espaço para divergência, envolve você entender o que é essencial ou não, e envolve entender que a gente não tem que se meter em muitas coisas da vida dos outros. Se isso for começar a ser real, a gente vai começar a experimentar uma dinâmica da comunidade. E
o serviço e o amor vai poder, né, ser vivenciado de uma maneira mais completa, porque eu não sirvo nem eu amo só porque é do meu jeito, só porque as coisas são do jeito que eu gosto, mas porque eu tenho uma visão de reino e eu quero ver o reino crescer. Mesmo que a programação seja na segunda-feira de madrugada, não tem nada a ver para mim, mas eu ainda vou fazer, porque é para o reino. Mesmo que o louvor não seja aquele que eu queria, eu ainda vou louvar, vou abrir minha boca, vou louvar ao Senhor. Mesmo que o horário da pregação, a dinâmica do culto, não sei, eu achava melhor começar com a pregação. Depois os cânticos, entendeu? E eu acho também melhor que as crianças não fiquem na sala, ou que fiquem na sala. Mesmo que essa dinâmica não seja a que você esperava, você ainda serve. Você ainda ama, porque essas questões não são essenciais. Que Deus esteja reformulando a nossa mentalidade para poder viver, servir e amar. Amém?